Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais um devocional abençoado, porque você precisa entender que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e todas as vezes que nós a usamos com eficiência, com temor e tremor diante do Deus Todo-Poderoso que nos a deu para mim e para você. Ele diz que ele dá autoridade, ele diz na palavra dele que ele nos dá poder, ele diz que é sobre o nome de Jesus que todo joelho se dobrará. Ele diz também que nada vai passar sem se cumprir. Então, quando nós temos essa certeza, quando nós entendemos que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e quando nós usamos esta palavra para profetizar e para receber do Senhor o que ele tem nos dado, tem nos oferecido, grandes coisas o Senhor faz por mim e por você. Quantas das vezes nós temos aqueles dias nos quais nós estamos abatidos, né? Nossa alma está inquieta, ansiosa, aflita por algo que precisamos fazer, por uma decisão que precisamos tomar, por algo que precisamos entender, por algo que, se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós, e nós não sabemos como nós vamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3:1 diz o quê? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse versículo é bem conhecido, porém, todavia, o Senhor ele quer te dizer algo especial neste dia. E o que é? O que é? O que mais eu posso esperar? Por que todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, essa palavra vem e me diz que há um tempo determinado para todas as coisas? Porque nós precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, que a nossa maneira de ver o tempo, o relógio, não é como Deus vê. Nós temos o nosso relógio cronológico, no tempo cronos. O Senhor, o tempo dele é totalmente diferente. E por quê? Ele diz na Bíblia que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nós já conseguimos entender através desse versículo que o tempo dele é totalmente diferente do meu e do seu tempo. Então, nós temos que entender que o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele sabe de todas as nossas ansiedades, ele conhece as nossas dores, ele andou aqui na terra para sentir o que eu e você sentimos, para saber como nos orientar. E é por isso que ele diz que entregue, lance toda a sua ansiedade sobre mim, e eu cuidarei de vós. Não deixe essa ansiedade destruir o que Deus tem de melhor para você. E por que eu digo isso? Eu digo isso com propriedade, sem medo de errar, porque Jesus nos diz o quê? Para que você está ansioso? Para que você está afadigado? Por que você tem tanto medo? Pois tenho eu o melhor para te dar. Basta somente crer. Basta você entender em quem você está esperando. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, se você está esperando em Cristo, lembre-se de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu vou trazer para você agora aqui a sua memória, para você se lembrar de que Ele faz milagres. 5 pães alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vocês conseguem calcular qual é a porcentagem dessa multiplicação? É estrondosa. É como pegar um pedaço, como um pão, e dividir ele para mais de quase 10.000 pessoas. E como assim? Como assim? E ainda sobrar. Como assim? Quem é que faz isso?
É como usar aqui, trazendo para a nossa vida financeira. Se eu sei onde eu coloco e a maneira que eu uso o recurso que o Senhor coloca nas minhas mãos, Ele multiplica. Quantas das vezes nós passamos por certas situações nas quais as pessoas acham porque a gente trabalha muito e a gente tem sobrando. E às vezes a gente socorre as pessoas e passa até aperto, e a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso. Mas aqui eu estou falando de mim mesmo, eu não consigo dizer não. E aqui eu entendo, dentro dessa palavra de multiplicação, eu entendo que por que eu tenho e não posso estender a mão? Só que muitas das vezes eu tiro de mim mesma para ajudar outras pessoas, e quando eu preciso, as pessoas olham na minha cara e dizem: Nossa, não, você não precisa não, você fica reclamando de barriga cheia, você para de falar que você não tem, para de olhar e dizer que você não tem. Mas eu não estou profetizando que eu não tenho, porque eu tenho e eu posso, como eu disse esse versículo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E por que eu estou usando a minha vida como testemunho? Porque o que eu ministro, o que eu prego, o que eu falo da palavra do Senhor, eu tenho que viver. Porque se eu não vivi, eu não tenho respaldo para ministrar. E o que eu quero dizer para vocês é que, independente, o Senhor não tem deixado faltar, o Senhor tem providenciado, o Senhor tem abençoado o celeiro, o meu celeiro tem transbordado, o Senhor tem abençoado e nada tem ficado sem ser honrado. Por quê? Porque nós temos que manter o nome de Deus, não o nosso. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo e começamos a andar com Cristo, nós não testemunhamos mais sobre nós mesmos. Nós estamos carregando um testemunho vivo. Nós somos um testemunho vivo da palavra poderosa do Senhor, que é Cristo. Então eu não posso dar mau testemunho. E é isso que eu estou dizendo para vocês. E o Senhor, Ele diz na palavra dEle que quando nós temos nosso coração sincero e nos lembramos verdadeiramente de quem pode, e aqui eu não estou dizendo como usar a palavra do Senhor como amuleto, não, porque as pessoas têm essa mania. A hora que está difícil, mesmo assim o Senhor ouve. Mas nós temos que entender que essa não é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Ele quer fazer mais para mim e para você. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Muitas das vezes você tem projetos parados, estagnados, porque você ainda não entendeu que você precisa viver a palavra, que você precisa ministrar esta palavra, que você precisa profetizar esta palavra todo momento na sua vida, em todas as áreas. Porque o Senhor, Ele faz, e quando eu digo que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, muitas das vezes a gente vê as pessoas desesperadas aí, e às vezes essas pessoas têm muito mais recurso do que a gente possa imaginar. Porém, o Deus delas é o recurso financeiro. O Deus dela é mamon, é dinheiro, é posses. O Deus delas está no poder aquisitivo, no poder como é que eu vou dizer? De autoridade que ela tem, no poder de domínio que ela tem. Às vezes as pessoas têm ministérios, têm uma vida maravilhosa, mas um pouquinho que ela perde o controle, ela não consegue colocar a mente dela para trabalhar como Deus quer. Então, quantas e quantas das vezes essa pessoa anda patinando e o projeto e a bênção dela está ao alcance das mãos, mas ela está patinando. Por que ela está patinando? Porque ela não gosta de perder o controle, porque ele não gosta
de estar fora do controle. E com isso perde as melhores bênçãos, perde amigos, perde família, perde tudo, vive isolado, vive sem ninguém. Às vezes eu tenho o privilégio de andar e onde eu ando, o Senhor me dá a graça de ser quem eu sou. E as pessoas não têm que me aceitar. As que gostam, gostam. As que não gostam também querem literalmente me matar. Então, mas eu não me importo com isso. Porque o que incomoda não sou eu, é quem eu carrego. E o que eu importo é, eu quero levar Cristo onde eu for. Não me importo se eu sou chata, se eu sou isso. Eu me importo com o testemunho que eu estou deixando da palavra que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida. Por isso que eu disse que o tempo de Deus, ele é perfeito. E eu quero profetizar sobre a vida de cada um daquele que crê e toma posse dessa palavra hoje, que é tempo, é o tempo. Porque a palavra do Senhor diz que por esse tempo, pois esse tempo é agora. Se você entendeu e se você tomar posse dessa palavra, o tempo do Senhor chegou para que você viva e viva com abundância. Para que o Senhor coloque um recurso, uma provisão nas tuas mãos que trará grandes alegrias e que deixará muitos de queixo caído, para que ninguém mais venha dizer, como eu cansei de ouvir, você não precisa, você fica chorando de barriga cheia, para de falar que você não tem. Mas quem conhece o meu íntimo é eu e o Senhor, e é Ele que tem cuidado de mim, e eu dou graças a Deus que Ele tem cuidado, porque Ele diz na palavra dele que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado dos meus com excelência, e grandes coisas Ele fará, porque eu sou dele, tudo que é meu é dele. Ele me coloca como administradora, como mordoma, para cuidar do que é dele. Todavia, eu preciso ter diligência para não fazer nada que o desagrade, porque ele vem tomar, ou melhor, buscar o que é dele. Então, tome posse dessa palavra. Saiba que se você crê, você verá a glória de Deus. E o Senhor diz que esse é o tempo. É tempo de colher. Não é tempo de semear, é tempo de colher. Mas não se esqueça que a semente que está na sua mão, ela tem que voltar para a terra boa, não para a terra ruim. Não se esqueça de que a colheita vai te trazer alegria, pode te trazer conforto, mas se você ficar no conforto, no comodismo, a sua semente vai apodrecer e na próxima colheita você não vai ter. Então, sempre se lembre de que precisamos cuidar, porque a partir do momento que o milagre acontece, começa uma nova etapa, a etapa de cuidar do milagre com excelência. Tome posse dessa palavra, Deus é contigo e o dia de hoje vai ser extremamente especial. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.